E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar uma linguagem secreta que todo mundo usa, mas que quase ninguém para pensar sobre: a matemática do dia a dia. Sabe aquela lógica que a gente usa para acertar a mão numa receita ou para planejar uma viagem? Então, vamos entender direitinho como ela funciona. Pois é, para pensar, quando a gente decide dobrar os ingredientes de um bolo ou calcula quanto de gasolina vai precisar para chegar em outra cidade, a gente está usando uma matemática super poderosa. Por trás dessas tarefas que parecem simples, existem conceitos como razão e proporção, e é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Essa matemática está em tudo, nas finanças, na engenharia, na cozinha, até no planejamento de uma festa. E a melhor parte é que não é nenhum bicho de sete cabeças. Hoje a gente vai decifrar esses códigos juntos, de um jeito bem prático e direto ao ponto. Para começar essa jornada, a gente precisa partir do básico, do começo de tudo. A pergunta que guia a gente é: o que no nosso mundo a gente consegue de fato medir? E a resposta para essa pergunta é o nosso primeiro conceito-chave: grandeza. Grandeza, de forma bem simples, é qualquer coisa que a gente consegue medir ou contar. Tipo, o tempo que leva para chegar no trabalho, a distância até a padaria, a velocidade do carro, o preço do pão. Tudo isso são exemplos de grandezas. É o nosso ponto de partida. Beleza, já entendemos o que são grandezas. Mas e aí, como é que a gente começa a comparar essas coisas de um jeito matemático? É aqui que entra a nossa próxima ferramenta, que é fundamental para a gente entender como uma medida se relaciona com a outra. E essa ferramenta se chama razão. O nome pode até soar um pouco formal, mas a ideia é super fácil. Uma razão é só um jeito de comparar duas grandezas usando a divisão. É o que permite a gente saber, por exemplo, quantos quilômetros um carro anda com 1 litro de combustível. E olha que legal, existem 3 jeitos diferentes de escrever essa mesma comparação. Imagina que a gente tem 10 alunos para 2 professores. A gente pode escrever como uma fração, 10 sobre 2, pode usar 2 pontos, 10 para 2, ou pode ir direto ao ponto e mostrar o resultado, 5. Que significa o quê? Que a gente tem 5 alunos para cada professor. No fim das contas, as 3 formas dizem a mesmíssima coisa. Certo, já sabemos como comparar duas grandezas. Mas e quando a gente quer dizer que duas comparações diferentes são, na verdade, equivalentes, que elas têm o mesmo equilíbrio? É para isso que serve o conceito de proporção. A ideia é exatamente essa da imagem. Proporção é a igualdade entre duas razões. Pensa naquelas balanças antigas de 2 pratos, sabe? Quando elas estão perfeitamente alinhadas, equilibradas. Isso é uma proporção. A matemática está dizendo que a relação entre um par de números é igualzinha à relação de outro par. E como a gente sabe se a balança está mesmo equilibrada? Ah, aí vem o pulo do gato. A gente usa a propriedade fundamental da proporção. Ela diz que se duas frações são iguais, o resultado da multiplicação dos números em diagonal, a famosa multiplicação em cruz, tem que ser o mesmo. Esse é o grande segredo para resolver a maioria dos problemas com proporção. Vamos colocar isso em prática, que fica bem mais fácil de ver. Imagina essa proporção: 6 está para 9, assim como o x está para 12. A gente quer descobrir quem é o x. Primeiro passo, vamos à regra de ouro, multiplicar em cruz. Então, 9 vezes x tem que ser igual a 6 vezes 12. Ok, 6 vezes 12 dá 72. A nossa equação virou 9x igual a 72. Para terminar, é só isolar o x. A gente divide 72 por 9 e pronto, x é igual a 8. Achamos o valor que equilibra a nossa balança. Bom, agora a coisa fica um pouco mais detalhada. Por quê? As grandezas não se relacionam sempre do mesmo jeito. Às vezes, quando uma cresce, a outra cresce junto. Mas às vezes, acontece o exato contrário. Vamos entender essas duas faces da proporção. De um lado, a gente tem as grandezas diretamente proporcionais. Essas são parceiras. Quando uma sobe, a outra sobe junto. Se uma desce, a outra acompanha. Elas andam sempre na mesma direção. Do outro lado, temos as inversamente proporcionais. Essas funcionam como uma gangorra. Quando uma sobe, a outra desce. Elas se movem em direções opostas. Um exemplo clássico de proporção direta é fazer compras. É bem intuitivo, né? Quanto mais cadernos a gente coloca no carrinho, maior vai ser o valor total da conta. Uma grandeza sobe, o número de cadernos, e a outra sobe junto, o preço. É uma relação direta. Já para a proporção inversa, o exemplo de uma obra é perfeito. Pensa comigo, quanto mais trabalhadores ajudando a construir o muro,
menos tempo eles vão levar para terminar, certo? Aqui, uma grandeza sobe, o número de trabalhadores, enquanto a outra desce, o tempo. Estão se movendo em direções opostas. Ok, já passamos pelos conceitos grandezas, razões e os dois tipos de proporção. Mas como é que a gente organiza tudo isso na hora de resolver um problema prático, sem fazer confusão? A resposta está na nossa ferramenta definitiva. A famosa regra de 3. Ela nada mais é do que um método, um passo a passo, para a gente organizar as informações de um problema, descobrir se a relação entre as grandezas é direta ou inversa, e aí sim encontrar o valor que falta. É uma verdadeira mão na roda. Agora que a gente já tem o nosso kit completo de ferramentas, que tal um desafio final para a gente aplicar tudo isso que aprendeu num problema que mistura todos esses conceitos? Esse é o desafio da fábrica de doces. Vamos entender a situação. No começo, 6 máquinas fazem 1.200 doces em 4 horas. O que mudou? A produção precisa aumentar para 1.800 doces, só que agora com 2 máquinas a menos, ou seja, com 4 máquinas. A grande pergunta é: quantas horas vão ser necessárias? Repara que agora o jogo tem 3 grandezas ao mesmo tempo: doces, horas e máquinas. Calma, sem pânico. O segredo aqui é organização. Primeiro, a gente lista as grandezas: doces, horas e máquinas. O segundo passo é o mais crucial de todos: analisar a relação de cada grandeza com aquilo que a gente quer descobrir, que são as horas. Vamos pensar juntos. Para fazer mais doces, a gente precisa de mais horas? Sim, então a relação é direta. Agora, e as máquinas? Se a gente tem menos máquinas funcionando, vamos precisar de mais ou menos horas? De mais horas, né? Então a relação é inversa. O pulo do gato está aqui. Na hora de montar a equação, a gente precisa inverter a fração das máquinas porque ela é inversa. Depois disso, é só aplicar a multiplicação e resolver a conta para achar o resultado. Então, para a gente fechar com tudo bem fresco na memória, vamos aos pontos principais. Primeiro, tudo que a gente consegue medir é uma grandeza. Segundo, a razão é a ferramenta para comparar essas grandezas. Terceiro, a proporção é quando 2 razões são iguais, um equilíbrio perfeito. E por último, grandezas diretas andam juntas e as inversas andam em direções opostas. Para terminar, fica aqui um convite à reflexão. Agora que essa lógica de comparações e equilíbrios está mais clara, que outras proporções, que antes passavam batido, dá para a gente encontrar por aí no nosso dia a dia? Na cozinha, no trânsito, no trabalho? Elas estão por toda parte, é só uma questão de saber como olhar. Valeu e até a próxima!